nós já sabemos que o faraó, ele estava aqui, ó, no alto, mandando em tudo. Mas e abaixo dele? Abaixo dele, o que tinha mais poder era o vizir. Ó, era a maior autoridade depois do faraó. Ele chefiava a polícia e controlava toda a arrecadação de impostos. Então você já sabe, faraó, vizir. Abaixo do vizir também estavam os escribas. Complicado não, vocês já vão entender. Os escribas, para exercer sua profissão, estudavam desde os 5 anos. Claro que eram em escolas especiais. E tinham um vasto conhecimento cálculo. Entende? Eles que ficavam ali responsáveis sobre calcular o quanto o império estava arrecadando, quanto que o império estava gastando, quanto eles tinham no rebanho. Entende? Então, os escribas ficavam responsáveis por essa parte. E eles eram obrigados desde os 5 anos. Lembra que eu disse que você nasceu numa determinada classe, você vai permanecer ali. Então, os filhos dos escribas, com os 5 anos, eles já iam para escolas especiais para poder aprender ali o cálculo, entende? Aprender a ler, escrever. Então, era tudo bem calculado. Então, galera, logo um pouco, vinham que os sacerdotes. Os sacerdotes, eles ficavam responsáveis pela parte da religião e também administração dos templos. Porque os templos, eles arrecadavam muito, era muita oferenda. Então eles ficavam responsáveis ali pelos templos, tanto pela parte religiosa quanto das oferendas. Já ficamos sabendo dessas camadas aí. Agora, nessa camada mais baixa aqui, o que vinha? Os artesãos, os comerciantes e militares. Os artesãos ficavam responsáveis ali, por exemplo, pela criação de brinquedos com madeira, barcos, com ferro. Eles construíam as carruagens para a guerra, armas. E os comerciantes, eles, além de produzir essas coisas, eles também produziam bens materiais. Então os comerciantes iam lá e vendiam tudo. E principalmente no novo império, que foi na hora que eles começaram a conquistar várias coisas, os militares também começaram a ganhar muito. Então esses três, os artesãos, os comerciantes e os militares, principalmente no novo império, começaram a ganhar muito dinheiro porque o artesão fazia, o comerciante vendia. E como que eles estavam conquistando novos territórios, os militares também cresciam junto, conseguiam acumular bastante bens. Aqui no finalzinho da pirâmide, bem ali no finalzinho, o que vinha? Os camponeses e os escravos. Os camponeses ficavam responsáveis, galera, vamos dizer, pela parte dura mesmo do serviço. Eles que tinham que plantar, arar a terra, preparar toda a terra para o plantio. Depois eles colhiam. E na hora que vinha a parte da colheita, eles ganhavam só uma pequena parte daquilo que eles plantaram. Entende? A maior parte dos cereais, tudo que eles colhiam ali, iam para os faraós. E os camponeses também ficavam responsáveis, por exemplo, construção de estrada, pelas construções de pirâmides. Então, vou falar um pouco agora sobre a religiosidade deles. Todas as classes, desde a pequenininha até a alta classe, todos eles acreditavam bastante nos seus deuses. Eles eram politeístas. E eles acreditavam que após a morte, eles passavam por um tribunal, o tribunal de Osíris. Entende? Então, principalmente os faraós, eles acreditavam na vida após a morte, eles mandavam construir as pirâmides, porque eles acreditavam que as pirâmides seriam a casa deles após a morte. E caso eles passassem por esse tribunal e fossem absolvidos, a alma deles voltaria para o corpo. Então, por isso que o corpo deles tinham que estar bem conservados. Daí que surgiu o quê? A mumificação. Que a mumificação era justamente isso, para poder preservar o corpo. Os egípcios, eles desenvolveram várias técnicas de mumificação, justamente para isso, para poder preservar o corpo. E outra coisa que eles faziam era o quê? Eles acreditavam que a pirâmide seria a casa deles após a morte. Então eles queriam ter todo o conforto deles. Por isso que muitos dos faraós, quando morria e ia para o túmulo dele, levava também o quê? Joias, todas as riquezas deles, ouro, tudo era colocado lá, justamente porque eles acreditavam isso, que após a morte eles iriam ser julgados no tribunal
absolvidos, e ali a pirâmide seria a casa deles. Então, tendo a casa, eles queriam ter o conforto e levavam bastante coisa junto. Os egípcios, todos eles de forma geral, eles eram bem cuidadosos com os próprios corpos. Então o que eles faziam? Se banhavam várias vezes no dia, usavam óleos para poder ficar perfumados e usavam maquiagem. Aí, as meninas que gostam de usar maquiagem, fiquem sabendo que acredita-se que os egípcios que inventaram maquiagem. Eles passavam uma tinta preta embaixo dos olhos, porque além da questão estética, era para proteger. Por causa que lá no Egito ventava bastante, então isso ajudava contra o vento. E o sol, quando bate na areia, ele reflete. Então quando a pessoa ficava olhando muito tempo para aquilo, começava a machucar os olhos. Então essa tinta preta que eles passavam abaixo dos olhos, além do fator estético, também servia para poder proteger eles, tá? Uma curiosidade para vocês. Os homens costumavam o quê? Raspar o cabelo, justamente para não pegar piolhos. Já as mulheres, elas gostavam de fazer vários penteados, colocar várias coisas no cabelo, e todos eles, foi como eu falei, eles gostavam dessa parte. Então eles, além de se maquiar, eles usavam bastante joias, faziam de tudo para ficar cada vez mais bonitos. Então, turma, essa foi a aula sobre o Império Egípcio. Vou passar um trabalhinho para vocês, que é um resuminho fácil, que vocês vão gostar. E eu acredito que vocês vão adorar o Império Egípcio, porque tem muitas curiosidades. Eu tenho certeza, todos vocês vão gostar. Então, é isso daí. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, é só ir lá no portal, coloca lá que eu vou estar respondendo. E é isso daí. Até a próxima aula. Um grande abraço.